Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, eleitor de Gravatá. Aqui quem vos fala é Tomás Oliveira. E, como eu sempre costumo dizer, eu não sou um cientista político, eu não sou um jornalista como o grande J. Silva, o cientista político feito Luiz Maranhão. Eu sou apenas um comediante que aqui, na condição de eleitor e entrevistador, estarei entrevistando os candidatos a prefeito da nossa cidade para a gente falar sobre as propostas e, obviamente, de maneira bem leve e descontraída, que é do jeito que você procura aqui no meu perfil. Então, se você chegou até aqui, você vai encontrar informação, porém você também vai encontrar resenha, porque senão eu deixo de ter a minha identidade, que é aquilo que você procura, a resenha. E hoje eu tenho aqui, convidado comigo aqui no meu podcast, o Sargento Rodolfo, ele que na última campanha, ele se candidatou a prefeito, teve 1.670 votos pelo partido... Foi qual partido? Cidadania. Depois ele foi candidato a deputado pelo PL e agora está novamente candidato a prefeito da nossa cidade pelo Partido Novo. Então, Sargento Rodolfo, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui comigo. Então... Minha continência. Aí é uma tá atitude certo. De respeito. Aí tá né? certo. Então eu queria que você se apresentasse para os meus seguidores. Rodolfo Silva, sargento da Polícia Militar, 20 anos, pai de 4 filhas, casada com Viviane, tá aqui no estúdio. Ei, amor, um beijo pra tu. Instrutor e mentor do ProERD, que é a minha formação dentro da polícia. Eu trabalho orientando os jovens a não se envolver nem com drogas, nem violência. E formado em psicologia desde 2011. Senti a necessidade de atender os jovens e dar suporte aos pais. E aí vim para a área de psicologia, trazer esse conhecimento, passando para as famílias que têm alguns familiares envolvidos com drogas, que é a codependência. E aí eu senti a necessidade de aprender um pouquinho para lidar com esse público. E desde 2011 eu tenho trazido para a minha vida esse aprendizado que a psicologia me deu para aprender um pouquinho. A turma pensa que o psicólogo ele tá lendo a mente. Tu já estás com medo aqui olhando para mim, né? Eu estou já te analisando, mas não fica não, que a gente não tem bola de cristal, não. É só no bate-papo que a gente consegue diagnosticar algumas problemáticas ou a gente consegue ver o plano de fundo, né? As entrelinhas. Se for ler minha mente, meu amigo, cabe em doida. Nada que se aproveite. Esse é o Rodolfo Silva, o que está candidato a prefeito, né? Um cidadão comum que lá atrás era indignado com a política e aí decidi sair da indignação e partir para a ação. Boa. Que eu acho que o papel do cidadão de bem é em qualquer lugar que ele se dedicar a fazer, e a política é isso. Muitas pessoas acreditavam que lugar de pessoa decente não é na política. Infelizmente, estão sendo regidos por muitos indecentes, né? E quem não gosta de política vai ser regido por quem gosta. Até porque a política, ela tem tudo a ver com a nossa vida. Então tem muita gente que tem, não gosto de me envolver com política. O cidadão, ele precisa se envolver com política, né, Rodolfo? Sim. Porque a política, você tá colocando pessoas que vão tomar decisões que podem mudar a sua vida, para melhor ou para pior. Então a gente é obrigado a se envolver em política. A gente tem que realmente saber escolher quem é que a gente vai colocar no poder, porque aquelas pessoas terão total influência sobre a nossa vida. Então você que tem mania de dizer, eu não gosto de me envolver com política, repense, porque você deve se envolver com política, não é verdade? Exatamente. As pessoas, ela acaba delegando quando não gosta de se envolver com política, porque política é você conversar e tomar decisões de simples fato, né? Na família, tá discutindo as regras familiares, você tá fazendo política também. E as pessoas que não querem se envolver, ela tá delegando às pessoas, a outra, esse poder de decidir a tua vida. Exatamente. E as outras pessoas, às vezes, não têm os mesmos valores e princípios que você tem. Exatamente. Antes, a gente tem muita coisa para conversar hoje, mas antes da gente conversar, eu queria falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores. Então, apresentando aqui para vocês nossos patrocinadores, eles que estão fazendo por onde esse projeto aconteça, começando com a Local Link Fibra, a melhor internet de Gravatá, com planos a partir de 100 MB por R$ 59,90. Planos com a Local Link TV, um aplicativo de canais, vários streamers e muitos outros benefícios, como o Clube de Vantagens, que oferece desconto em diversos estabelecimentos. A Local Link Fibra, ela te proporciona o melhor da conexão e internet. Então, o próximo patrocinador é a Exclusive Gold, proteção veicular de qualidade e de confiança. A Exclusive Gold, o meu carro, ele é protegido pela Exclusive. Eu tenho total confiança, porque hoje a gente que tem um bem, que a gente trabalhou para conquistar um bem, a gente tem que cuidar dele.
A gente tem que cuidar dele e tem que proteger ele numa empresa séria e que nos dê essa segurança. Porque eu odeio ladrão, meu irmão. Chega um cabo aí, bota a arma na cabeça do cara, leva o carro que o cara trabalhou com só peste pra conseguir. E aí? Eu também odeio, cara. Pois é. Então, a Exclusive Gold, ela é uma ótima opção para você proteger o seu veículo. A Set Club, a academia, a maior estrutura de academia que nós temos em Gravatá. Profissionais altamente capacitados e uma estrutura que ela te proporciona treinar, cuidar da sua saúde com todo o conforto que você merece. Fernando Telhas, você construtor, você que está construindo sua casa, você que está construindo seu galpão, você precisa de materiais de qualidade. E Fernando Telhas, ele te proporciona material de qualidade com preço justo. Então, Fernando Telhas, ele está ali próximo à Pipoqueira e ele te oferece o melhor para você fazer a cobertinha da sua casa. Próximo patrocinador é o New Beat Studio, que é essa estrutura maravilhosa que nós estamos aqui. O negócio aqui é top, não é? É primeiro top, mundo. de primeiro mundo. Rapaz, então você quer fazer seu podcast, você quer fazer sua gravação, aqui a New Beat, ela consegue te proporcionar uma alta qualidade de áudio, de imagem, de iluminação e de tudo que você precisa. Chalé Suíço, pra quem gosta de um cafezinho. Gosta de cafezinho, Rodolfo? É bom demais, cara. É bom, né? Chalé Suíço, ele, meu amigo, eu costumo dizer aqui que até quem não gosta de café, vicia em café. Eles têm um café lá que ele é direto do grão, ele moe o grão. Eu sou cafecólatra. É mesmo, pronto. Então, você que ainda não conhece o Chalé Suíço em Gravatá, ali na Rua do Polo Moveleiro, então você vai encontrar lá o Chalé Suíço, um lugar extremamente agradável, extremamente instagramável para você ir lá com sua esposa, você levar seu esposo e você ter um momento diferente lá tomando aquele cafezinho e comendo também tantas outras coisas que eles também proporcionam lá, que lá realmente é padrão nível alto. Escriconta, você é empresário, você que quer declarar seu imposto de renda, Escriconta é um escritório de contabilidade da nossa cidade que tem se destacado pelo grande profissionalismo. Então, você que quer ter uma empresa séria para controlar as finanças da sua empresa, a Escriconta, com certeza, ela é a melhor opção. Farmácia 10 é a farmácia do seu coração, o delivery mais rápido da cidade. Uma loja bem pertinho de você. Tem na Praça 10, tem no centro da cidade. Para onde você for, você vai ver uma farmácia 10 com remédios de preço justo e alta qualidade. E agora, vamos dar uma continuidade aqui com o nosso bate-papo. Então, Simbora. Eu queria começar, Rodolfo, te fazendo uma pergunta. Você hoje é um candidato que você representa a direita em Gravatá. Então você levanta essa bandeira dos princípios e valores que a direita defende, não é isso? E foi um apoiador ferrenho do ex-presidente Jair Bolsonaro, não é isso? Sou ainda. Isso. E continuarei sendo... desde que ele defenda nossas bandeiras, que eu costumo dizer que eu não tenho um político de estimação. Eu tenho um político que, se ele defender as minhas pautas, as minhas bandeiras, eu vou estar sempre do lado dele. Se Deus o livre, amanhã ele deixar de defender a minha pauta judaica cristã, minhas bandeiras que eu defendo, a bandeira da família, a bandeira de contra a legalização das drogas, o aborto, né? Então a gente vai continuar andando junto como eu defendo o meu presidente Jair Messias Bolsonaro. Certo. Hoje você está candidato à prefeitura de Gravatá e nessa eleição, nessa última eleição para presidente, Bolsonaro teve um total de um pouco mais de 19 mil votos. Quantidade essa que hoje dificilmente consegue eleger um prefeito, tendo em vista de que na última campanha Joaquim Neto teve 20 mil votos e não foi eleito. Então, usando essa lógica, você teria que conquistar o voto do petista. Como é que você consegue lidar com isso e como você pretende agir para conquistar o voto de uma pessoa que não defende os mesmos princípios de que o senhor? O petista, o cara que defende Lula, na sua grande maioria, às vezes ele defende, mas às vezes, na sua essência, ele é uma pessoa conservadora. É uma pessoa que é contra o aborto, é uma pessoa que é contra a legalização das drogas. E o mais importante, é a pessoa que sofre também lá em Gravatá com a falta de saneamento, é a pessoa que sofre lá em Gravatá com falta de saúde, é uma pessoa lá em Gravatá, ele defendendo a esquerda, mas na escola ele quer que o filho dele prospere e vê a escola com baixa qualidade. Então, eu vou me propor a melhorar a questão da saúde, a gente vai trazer para a escola uma equivalência a outros modelos exitosos que
não somente no Brasil, mas em outros países, deu certo, certo? Então, a gente vai proporcionar esse cara de esquerda, essa dona de casa que gosta da esquerda, que gosta de Lula, que eu vou melhorar a vida dela, independente do presidente que vai estar lá. Porque, apesar do presidente lá não representar os meus valores, eu continuo firme e quero representar os valores, mesmo daqueles que são de esquerda. Entendeu? Os valores que, na grande maioria, volto a dizer, essa pessoa de esquerda, às vezes os seus valores, elas são valores de direita, como eu te disse logo no início. O senhor acha que vale a pena numa eleição municipal levantar uma bandeira de esquerda ou direita, e se realmente esses posicionamentos de pautas de esquerda e direita conseguem realmente interferir numa gestão municipal? Um exemplo, uma pauta que é muito falada, que é sobre a questão da legalização do aborto. A questão de ser a favor ou contra, isso impacta em que uma gestão municipal? Porque isso é um âmbito federal, nacional. Isso é um projeto que a esquerda vem sempre levantando, que precisa ser discutido a nível de união, lá em Brasília, com os deputados e senadores. Mas existe, indiretamente, a pauta voltada para a questão de saúde pública. E saúde pública também se vivencia no município. Sim. Então, às vezes, a não analisar essa discussão, você percebe que as pessoas acabam deixando de ter um direito que é uma saúde de qualidade, deixando de analisar essa vertente, porque não quer discutir, mas acaba tendo problemas que a Constituição garante a essas pessoas essa proteção à vida. Então, essas pessoas precisam também se inteirar, mas o tema principal não pode ser essa discussão, essa polarização de direita e esquerda. O que eu quero trazer para as pessoas de Gravatá, tanto de direita quanto de esquerda, é que a gente precisa caminhar para a melhoria e saber que a nossa base, que é os nossos valores, de trazer para a população qualidade de vida para as pessoas que estão sofridas, que vivem na periferia, sem essa saúde que poderia ter uma excelência, porque recurso tem para isso, mas acaba não tendo. O senhor tem feito porta a porta, tem andado, conversado com as pessoas, tem feito sua campanha. Como é que o senhor está enxergando hoje a política, a eleição, esse momento em Gravatá, pela sua proximidade com os eleitores? A gente sabe que existe uma grande facilidade e uma grande massa em quem já está com a máquina pública na mão. Por exemplo, o atual gestor. E opositores também que estão investindo rios de dinheiro para trazer o eleitor para perto. Como é que o senhor enxerga hoje essa política de Gravatá e como é que o senhor está lidando com essa situação? Vê bem, a política de Gravatá é uma política que há mais de 2 décadas, ela está se equilibrando ali. Há mais de 2 décadas, é uma política que a gente não vê uma política voltada para a necessidade das pessoas. Vive-se em função de formação de grupos. A política de Gravatá, a gente vê na rua, que a gente tem acompanhado as pessoas, que as pessoas estão insatisfeitas, né? Eu já falei no início aqui, a questão de saúde pública, eu tenho andado na rua, as pessoas estão insatisfeitas, não somente com saúde pública, estão insatisfeitas porque tem dificuldade no aprendizado dos filhos na escola, tem dificuldade de ver os jovens saindo da adolescência, entrando para a fase adulta e ver os seus filhos conseguindo entrar no mercado de trabalho. Então, as pessoas estão insatisfeitas. E os números diz isso. Os números diz que Gravatá passa por um déficit em geração de emprego. Quem diz isso é o CAGED. E chegando a ser pior do que o período da pandemia, né? Em termos de carteira de trabalho registrada. Então, Gravatá vive essa dualidade entre a maquiagem da gestão pública, que eles levam para o Instagram, que está fazendo, que está cuidando das pessoas, quando, no entanto, a população na rua está sentindo outro efeito. Está sentindo a dificuldade de conseguir emprego, está sentindo a dificuldade em ter uma qualidade de vida, porque na hora que precisa ter um hospital de qualidade para atendimento ao público, não tem, né? Então, a gente vê que existe 2 realidades. Uma pregada pela gestão e outra vivida
o dia a dia do trabalhador que se acorda 5 horas da manhã, vê a questão da insegurança batendo na porta, tendo seu celular sendo roubado, tendo a sua moto sendo roubada, né, seu carro. E, pasme, a questão de segurança tá descontrolada ao ponto que hoje Gravatá tem mais homicídio do que muitas cidades que era tida como violenta, né? Para você ter ideia, Gravatá hoje tem muito mais homicídio do que a cidade de Vitória de Santo Antão. É triste, é uma triste realidade, que Gravatá sempre foi uma cidade acolhedora, uma cidade tranquila, uma cidade segura. Hoje, ela vive essa dualidade entre a realidade e a ficção. Aí eu pergunto a você, é questão de polícia? Não. Policiamento na rua tem. É porque Gravatá se tornou uma cidade tão insegura para a população, porque os bandidos sabem que indo para lá, ele não vai ter a facilidade de ser identificado, porque não existe um sistema de monitoramento na cidade, não existe a guarda municipal participando do policiamento ostensivo, que no artigo 144 da Constituição diz que a guarda municipal também faz parte do sistema de segurança pública. A guarda municipal de Gravatá hoje, ela é armada, não? Ela não é armada porque a gestão atual não deu o curso de capacitação para os guardas municipais. Mas já foi aprovado, no caso. Sim, já pode ser. Inclusive, ganhou 40 pistolas da Sinasp. Então, o armamento está guardado lá no cofre, não sei onde é, mas os guardas municipais não trabalham armados com a arma da instituição. Aqueles que têm o porte de arma e têm sua arma pessoal, ele pode usar em serviço. Sim. Mas é um problema que acontece nisso. Por quê? Se ele se envolver em algum sinistro, vou usar esse termo, se envolver em alguma ocorrência e precisar usar a sua arma letal e a pessoa que estiver do outro lado, o indivíduo, o bandido, ele morrer, essa arma vai ficar apreendida. Então, aquela arma que era para proteção pessoal, ele vai deixar o guarda municipal desprotegido, porque aquela arma vai ficar à disposição da justiça, quando, na verdade, era para ele trabalhar com a arma da instituição. Sim. Certo? E a arma dele, ele usar quando pessoal. Não tiver... pessoal. Isso. Então, ele está fazendo segurança, até por questão... É mais seguro para ele estar armado do que estar desarmado, fazendo policiamento ostensivo. O senhor acha que os guardas municipais de Gravatá hoje, eles têm um psicológico adequado para trabalhar armado? Sim, eu acredito que porque a guarda municipal ela é dividida em 3 partes. É a guarda de patrimônio, a guarda de trânsito, né? Que aí pode entrar a questão do policiamento ostensivo, porque está a guarda de trânsito ali. E a guarda ambiental. A guarda ambiental e a guarda de patrimônio, não necessariamente ela precisa andar armada. Se porventura, passando pelo crivo da Polícia Federal, apresentar algum guarda que não tenha o perfil de ter o seu armamento, ele vai ser relocado para um desses 2 setores. Que não precisa quer dizer, assim como alguns policiais, em determinado momento, ele tem a restrição do uso de arma até ele apresentar apresentar condições de uso, certo? A polícia também tem essa restrição em determinadas situações. No entanto, nem isso a gestão faz aferir para esses guardas municipais para saber quem tem o perfil e quem não tem, porque ela não investe na capacitação desses guardas municipais. Sei. O senhor é policial, né? Isso. O senhor é armado, né? Sim. Tá armado aí, não? Não. Ah, então eu vou fazer as perguntas. Tem umas perguntas aqui meio armas que o povo... Tô brincando. Não é porque o povo manda cada pergunta, eu digo, tu é doido, vou fazer uma pergunta dessa com a mão armado, meu irmão. Eu geralmente, no meu carro, eu ando com um armamento que é 66 calibres, né? É a minha Bíblia. E eu tenho certeza que maior do que o nosso Deus, que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não existe. Então, aquele que atentar, está escrito lá em Romanos, porventura que mal pode te fazer o homem. Isso. Então a gente tem que andar tranquilo, não porque a pessoa anda armado, mas saber que Deus tudo está regendo a gente, tá cuidando da nossa vida, quando na verdade é essa segurança que nos passa. É o nosso Deus, né? Isso. Aproveitando que a gente tá falando sobre isso... Eu tô armado com minha fala, viu? Aí tá certo, tá no gatilho, tá bom. Aproveitando que a gente tá falando sobre isso, sobre Deus, sobre religião, a gestão atual, ela é uma gestão que... Tá certo que o Estado é laico
O prefeito, ele é prefeito do evangélico, do católico, do umbandista, e eu Espírita, vejo... católico, de tudo. Então todo mundo paga imposto, todo mundo paga IPTU, então todo mundo precisa ter voz, e eu acho isso correto. Mas a gestão atual, eu identifiquei, na verdade, de que ela pendeu mais para um lado do que para outro. Então, no que deveria ser direcionado de partes iguais para todas as religiões, a gente viu que tiveram mais voz e foi um olhar mais direcionado para religiões de matrizes africanas do que para o cristianismo. Então, nesses 4 anos dessa gestão, a gente viu isso. Não só nessa gestão, mas todas as outras. Eu nunca vi um gestor de que olhasse e dissesse, eu vou olhar também um pouquinho para o lado dos cristãos, dos católicos, dos evangélicos, eu vou fazer um festival, vou fazer um evento aqui para o povo cristão, eu vou trazer uma atração de nome aqui para a cidade, criar no calendário da cidade um evento para o público cristão. Como eu falei, todas as religiões têm que ter seu espaço, mas eu vejo essa ausência para os olhares do gestor para o público cristão. Na sua gestão, como é que vai ser em relação a isso? O problema da esquerda, que é a gestão atual de esquerda, é que ela vai dar voz a uma minoria, certo? Que precisa ser ouvida, que precisa ser respeitada, que precisa ser mantido a sua cultura, certo? Mas essa minoria, ela não pode ter vez e voz superior à maioria. Então, o problema que a gente tem visto nessa gestão, não somente com essa questão da cultura afro, religião afro, o problema é que eles estão dando prioridades, certo? A essa matriz, certo, religiosa, em detrimento às demais. A gente não vê ele chamar e fazer uma atividade religiosa no dia da Bíblia, porque a grande maioria de Gravatá é cristão. Então, a gente não vê nada falando sobre a primeira igreja, que foi a primeira igreja batista de Gravatá, colocando ela dentro de um calendário de uma das igrejas mais antigas de Gravatá, mas só fala da cultura afro. Tem que ser falada, sim, que faz parte do calendário. O problema é que só fala nela. Entendeu? O problema da esquerda é isso. Eles pegam a minoria e sacrificam a maioria. A maioria tem que se curvar para a minoria? Não. E isso é questão com relação a outros movimentos de esquerda. Então, o que a gente precisa? Precisa ser igual para todos. Isso. E a gente não pode ser... o país é laico, mas não podemos ser laicista. O que é o laicismo? É você deixar a instituição, que é o poder institucional, que é o município, proibir as pessoas confessar a sua fé cristã, certo? Então, às vezes, a gente sabe que já conhece casos de pessoas que queriam autorização para fazer um evento religioso e encontrou dificuldade para a autorização, que não precisa de dificuldade, não precisa de autorização, só precisa informar os órgãos competentes. Sim. Mas aí criaram dificuldade, porque é bem notório da esquerda colocar dificuldade para colher facilidade. Então, a gente precisa equilibrar essa conta aí, dar voz à minoria, do mesmo jeito a maioria tem que ter o privilégio. E tem que ser proporcional, né? A maioria é maioria, então a maioria vai ter que ter uma balança diferenciada, porque para alcançar o público maior. Então, eu sou contra essa valorização da minoria em detrimento da maioria. Certo. Rodolfo, a gente sabe que hoje na política alianças são muito importantes, principalmente você na posição de prefeito. Você hoje filiado ao Partido Novo, aqui em Pernambuco, na verdade, eu não consigo ver assim, o Partido Novo com tanta força comparado a outros partidos, como o PSB, como outros partidos que têm realmente uma proporção muito maior aqui no estado. E em relação a essas alianças, para conseguir trazer benefícios para Gravatá, como é que está Rodolfo Silva com essas alianças, tanto estaduais como federais, para trazer os olhos dos governantes maiores, digamos assim, para a nossa cidade?
Vê só, a Aliança, o Partido Novo, apesar de ser um partido, como você falou, um partido pequeno, é um partido novo no seu nascimento, literalmente, né? Mas é um partido que saiu uma pesquisa que é o partido que tem maior respeitabilidade da sociedade. É o partido que tem maior credibilidade. Até porque, para se fazer parte do nosso partido, as pessoas passam por uma sabatina. Eu não estou aqui por acaso. Eu fui sabatinado pelo presidente de Pernambuco, fui sabatinado por um especialista de São Paulo, que foi deputado estadual. Então, a gente tem que ver um preparo técnico e mesma coisa se passa para os vereadores. Então, o Partido Novo é um partido criterioso. Eu costumo dizer que é o único partido que tem o viés de direita na sua essência. A gente vê aí outros partidos que se dizem de direita, mas sempre tem uma melanciazinha dentro, né? Aquela melancia de Mônica e Cebolinha. Então, a gente, dentro do Partido Novo, não. Dentro do Partido Novo, a gente é conservador nos costumes e liberal na economia, porque a gente acredita que o Estado deve interferir o mínimo na economia, seja do município, do Estado ou da nação, porque o maior gerador de renda é o indivíduo. O indivíduo ele tem a capacidade de sobreviver e quando ele está gerando renda, ele está fazendo com que a cidade prospere. Sim. E o Estado vai na contramão de tudo isso. O Estado não produz nada e ele suga daquilo de quem produz. Hoje o empresário, ele tem um sócio que ele não queria ter, que é o Estado. Um sócio que não entrou com recurso nenhum, só mas todo mês leva. E assim, o imposto para um empresário hoje, ele tem se tornado cada vez mais absurdo. Isso é o que está atrapalhando novas empresas instalarem e até de abrir para empregos, não é isso? E em relação à carga tributária de Gravatá, a sua política, a política do Novo, pelo que eu entendi, ela foca muito em reduzir questão de impostos. Para os empresários. Isso. Não é isso? E como o senhor pretende fazer isso? Porque existe uma conta para pagar. E a receita que vem para pagar essa conta, ela vem dos impostos. Como é que o senhor pretende gerir essa situação, né? Reduzindo impostos e conseguir mantendo a máquina rodando? Isso. A conta existe. O problema é o cara que tem um cartão de crédito que o limite dele é 5 mil reais, um exemplo, e ele gasta 8, 9, 10 mil. Essa é a gestão de Gravatá, certo? A conta tem que pagar porque são as pessoas que precisam arcar com os compromissos. No entanto, existe muito penduricalhos políticos. Existem muitas pessoas que estão na gestão que estão ali simplesmente ganhando com a cara. A exemplo disso, essa gestão criou 5 assessores estratégicos nessa modalidade que é equivalente a um secretário. Em prefeitura nenhuma de Pernambuco tem assessor estratégico. E tem assessor estratégico que ninguém soube dizer quem era. Inclusive, outro assessor estratégico. Não, ele existe. Sei. Mas não era da cidade. E, inclusive, um assessor estratégico foi numa entrevista na rádio e disse, tem um tal de fulano de tal. Entendeu? Nem ele sabia que tinha, mas estava lá no papel. Então, esses penduricalhos faz onerar a conta do município, certo? Então, não existe um compromisso em cumprir o limite prudencial, que é o pagamento da folha de pessoal, que hoje o limite prudencial é 54%, hoje Gravatá já passa dos 58%, então não existe um equilíbrio fiscal nas contas. Gravatá, ele recolhe muito, mas gasta muito mais. Para ter exemplo, eu vou trazer algum dado, 2023, Gravatá recolheu 308 milhões e gastou 321 milhões, então fechou num déficit de quase 12 milhões. Então, é uma cidade que recolhe muito, mas não economiza. E aí o que é que acontece? O ISS é um dos mais caros de Pernambuco, porque o ISS do município é o imposto sobre serviço. O município ele pode cobrar entre 2% e 5% do ISS. Em Gravatá cobra o teto máximo. Se você pegar a rota da 232, que é a BR... indústria tem desde Jaboatão, quando começa a 232, passa por Moreno, tem indústria, depois vem para Vitória de Santo Antão, tem indústria, vai para Pombos, tem indústria, quando chega em Gravatá, aquele vácuo. Por quê?
Aí vai para Bezerros, tem indústria. Caruaru, São Caetano, Belo Jardim, é que tem indústria mesmo, né? Na 232. Porque eles trazem atrativo para a empresa. Então, hoje, se em Gravatá, todo candidato a prefeito diz que a gente precisa fazer o polo industrial. Como é que vai fazer o polo industrial se você não diminui os impostos? O IPTU de Gravatá é um dos mais caros de Pernambuco. Qual é a empresa que vai querer se instalar, certo, num município onde o ISS é o mais alto, onde o IPTU é o mais alto? Então, eles já fazem isso propositalmente. Propositalmente por quê, Rodolfo? Para que as pessoas não tenham alternativa, não tenham liberdade aonde trabalhar e acabam batendo na porta lá da prefeitura e dizer: arranja um empregozinho aí comissionado para mim, que Gravatá hoje tem 520 carros comissionados. Então, uma folha dessa, não estou dizendo que todos lá são incompetentes, os carros comissionados, não, longe disso. Tem muitas pessoas que lá levam a prefeitura nas costas. Às vezes acaba executando bem o seu trabalho. O problema é o inchaço da máquina pública. Enxugar a máquina pública é colocar pessoas capazes nos setores e trabalhar. É o princípio da economicidade. O princípio da economicidade é fazer mais com menos. Lá não. É arrecadando muito e gastando muito mais. Então, as indústrias, ela quer a questão desse imposto mais baixo, quer uma isenção fiscal e quer uma segurança jurídica, quando, na verdade, Gravatá não proporciona isso às indústrias que querem se instalar lá, mas é propositalmente. Rodolfo, nós estamos conhecendo aqui o Rodolfo Silva, político, Rodolfo Silva, candidato a prefeito da nossa cidade, mas eu acho muito importante que as pessoas também conheçam o Rodolfo comum, o Rodolfo pai, marido. As pessoas enxergam muitas vezes o político de uma maneira muito engessada. Sim. Mas eu acho importante nós humanizarmos o político. E eu queria que você falasse quem é Rodolfo, não o político, mas isso. Rodolfo. Cara, pessoal. Eu fora da política, quem me conhece no trabalho, inclusive na Polícia Militar, eu sou um cara... Eu sou extrovertido. Meu pai dizia: se esse meu filho não tiver nenhuma profissão, ele vai ser palhaço. É uma face que as pessoas não conhecem. Sou um cara extremamente divertido com minha família, com minha esposa que está ali. Eu gosto de brincar. Eu gosto de fazer sempre um gancho para o engraçado, né? As coisas cômicas, que a vida ela proporciona isso, né? Isso. E a gente acaba fazendo esse trocadilho no dia a dia, né? O trocadilho... Eu vou contar aquela história do... Conversando... Não vou contar, não. Conte, rapaz, o povo quer saber. Eu conversando com um colega aí, a história era a seguinte. O colega disse que a fonoaudióloga tinha um filho que já estava com 10 anos que trocava uma letra por outra. E ela disse que era normal ainda, com 10 anos, trocar a letra de uma letra por outra. E quando a maioria dos especialistas diz que já não é uma idade normal de Sim. trocar uma letra por outra. Sim. E aí a fonoaudióloga disse, né? Aí a mulher disse: mas doutora, mas ele já tem 10 anos. Disse: não, tá normal, deixa ele trocando a letra uma pela outra. Tá bom, doutora, terminou a nossa consulta. Quanto é a consulta? É R$200. A fonoaudióloga falou. Então, é o cômico da vida, é o engraçado, é o divertido, né? E a gente acaba rindo um pouco desse cotidiano. Essas pessoas não me conhecem na política por intermédio disso. Agora, eu te pergunto, você sabe por quê? Porque as pessoas acabam fazendo uma falsa interpretação das coisas, achando que as pessoas que são extrovertidas, brincalhona, elas são incompetentes no que fazem, elas são desleixadas no que fazem, quando na verdade não tem nada a ver com isso, né? As pessoas que são divertidas é que levam a vida com mais leveza, suavidade. Sim. Então, não tem nada a ver com capacidade, não tem nada a ver... Pelo contrário, as pessoas que são mais divertidas, que ela faz o stand-up do dia a dia, ela tem uma capacidade de interpretação de vida até diferente das pessoas que são mais austeras. Eu entendo que as pessoas que são austeras, sérias demais, na verdade, ela tem medo de se mostrar. Não é o meu problema. Eu tenho esse viés na política. Quem me conhece na intimidade, no meu ambiente de trabalho, sabe que eu sou extremamente extrovertido. Em casa, brincando com minhas filhas e com meus irmãos. Eu tenho 6 irmãos e uma irmã. Cara, quando a gente se reúne,
Meu irmão, é zoeira, é brincadeira, há sempre naquela trilha, né? Sem debochar com as coisas sacras, sem falar de sexualidade, usar da questão da sexualidade para fazer a graça. Sim. E nem pornofonia. Sim. Pornografia é quando se escreve, pornofonia é quando se fala. Isso. Então, fugindo dessas três coisas, a gente é livre, leve e solto. Até porque lá no céu é lugar de alegria, irmão. Exatamente. Me diga uma curiosidade sobre Rodolfo que quase ninguém sabe. Tem alguma específica? Rapaz, quase que ninguém sabe. Alguma habilidade, alguma curiosidade? Tem. Por a questão de número. Às vezes chega a surpreender a minha esposa, já surpreender algumas pessoas. Eu tô fazendo uma coisa, estou indo no supermercado, eu vou botando as coisas dentro do carrinho. Eu vou olhando o preço, mas eu não vou calculando. Mas eu sei quanto é que vai dar. Às vezes eu erro por besteira. Calculadora humana. Restaurante também. Restaurante. Um exemplo, a gente estava no trabalho, no ambiente de trabalho. Aí saímos para almoçar, a minha mente é voltada para a área de exatas. Saímos para almoçar, tinha umas 14, 15 pessoas, final de ano. E aí era self-service. Cada um pagava o que consumia e a balança, né? Era tanto o peso. E eu olhei pro prato de todo mundo, sentou assim, todo mundo na mesa e disse, vamos fazer o seguinte, se eu acertar o preço geral aqui, vocês pagam o meu almoço. Aí todo mundo, quero ver se tu acerta mesmo. Mas tinha um pão duro, ele sabe de quem eu tô falando. Tinha um pão duro e disse, não, você tem que acertar até os centavos. Eu me perdi aí. Sei. Eu aceitei a prepotência, né? Eu achava que eu ia acertar tanto que eu disse, tá bom, eu vou dizer os centavos e vou acertar. E só errei os centavos, cara. Foi mesmo. Tinha umas 15 pessoas, não foi? Eu só errei os centavos. E eu fico fazendo isso em casa. Às vezes a esposa sai, entra num lugar para fazer umas compras, eu olho para a sacola dela, disse, deu tanto nela. Chegou alguma mensagem no teu cartão de crédito? Disse, não, mas pelo que você tá trazendo aí, é mais ou menos. Então, essa peculiaridade é a cabeça. É peculiar. Tem até um filme, né? Mente Brilhante, isso, né? Isso, Mente Brilhante. Eu tenho uma facilidade muito grande também com contas, assim, tipo, você dizer... eu tenho uma agilidade, na verdade, com contas de matemática também. Tipo, se você me fizer uma pergunta assim de quanto é tanto mais tanto, eu consigo falar de maneira muito rápida. Eu tenho essa facilidade também. Pode testar. Então, posso testar? Pode testar. Uma mão tem quantos dedos? Oi? Uma mão tem quantos dedos? 10. Uma mão tem 10 dedos. Errei, mas eu disse que eu era rápido, disse que eu acertava. Bom. Rapaz. Uma coisa é acertar, outra coisa é falar. Eu disse que eu era rápido. Eu gostei. Então vamos lá. Bora embora. E falando assim disso também, me diga uma coisa. O que é mais desafiador? Ser um policial? Ser um político? Ou mandar dentro de casa com a mulher braba? Mulher braba? Tua mulher tem cara de braba. Tem. Kate Marrone. Ela também é policial, né? É policial também, né? Também rapaz? É policial, Até aquele filme como é, o filme que é um casal que é bala... Senhor e Senhora Smith, né? Senhor e Senhora Smith, rapaz. Então, a gente... Eu acho que em casa, né? Em casa a mais dificuldade a política e a polícia... a polícia eu já tenho mais habilidade, já tenho minha profissão já há 20 anos. E a política eu estou entrando agora. É um ambiente altamente hostil para quem está entrando, certo? As pessoas têm uma aversão a político. Isso é a parte que mais me dói. É passar na rua, no período de eleição, tentando convencer as pessoas que elas precisam escolher bem os políticos para não sofrer durante 4 anos. Aí, quando eu estou passando no ambiente, diz... Por que você só passa de 4 em 4 anos? Aí eu digo, porque eu não sou político, eu estou passando aqui a primeira vez. Passo 4 anos trabalhando. Aí, inclusive, eu disse um dia desse, né? Eu passo aqui de vez em quando é que vocês não veem. Eu não vejo, não, é porque eu passo fazendo policiamento ostensivo. Né? Não passo como político. E aí a gente vai lidando com essa dificuldade que é você levar uma fama sem ser. Os culpados, os maus políticos. Eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram para que as pessoas mandassem perguntas. Rapaz. E uma dessas perguntas, eu não vou conseguir fazer todas por conta do tempo, mas uma dessas perguntas foi essa. Pergunta a Rodolfo, porque ele só aparece de 4 em 4 anos, então tá respondido. Ele trabalha, deixa eu trabalhar. Eu não sou político, não. Tem que perguntar pro cara que é político, né? Que tá lá, aparece, depois ele ressuscita, né? The Walking Dead, né? O Thriller, né?
Sacou. Sai da tumba. Assim, muitas pessoas, elas gostam de endeusar o político, né? Bota o político num pedestral e tal. E a gente sabe como são a carência das pessoas em relação a isso. Já existiu, na sua história política, nessas últimas essas últimas 2 eleições, essa é a terceira, né? Sim. Não, eu saí candidato a vereador em 2016. Também. Ah, sim, pronto. Eu não vi isso, não, rapaz. Eu não fui o dever de casa direito, não. Tá vendo rapaz, aí? tá lá. Eu peço perdão. Mas nessas histórias políticas, tem alguma situação inusitada, engraçada, que o senhor já passou e quer compartilhar aqui com a gente? Rapaz, é assim, nada vem à mente assim naturalmente, rápido, né? Mas tem algumas situações que eu fico constrangido, né? Sim. As pessoas, rapaz, eu chego num ambiente, o cara não me conhece, mas chega um que me conhece, e rapaz, isso aí eu fui o cara que foi candidato a prefeito, aquele cara que tava me ignorando ao ponto de ser até deselegante comigo, quando sabe que eu fui candidato a prefeito, meu filho, é você, eu não sabia que era você, não. É mesmo. Aí eu dá vontade de dizer, coxinha. Um fresco mesmo, né, rapaz? Então, é nesse sentido que às vezes as pessoas acabam trazendo o respeito pelo que ela exerce, não pelo que ela é. É isso que eu combato. Você tem que respeitar o outro não pelo que ela apresenta ser, não pelo que ela quer que se impor, mas pela essência dela. Sim, ser uma pessoa educada. Empatia, né, rapaz? Empatia. Então, eu sou um cara, do jeito que eu sou extrovertido, quando eu chego no ambiente, a turma me reconhece, eu fico meio constrangido. Algumas pessoas já perceberam isso. A gente tem um momento aqui no nosso podcast, apareceu aqui na tela, Momento Desafio da Resenha. E é um momento onde todos os candidatos que passam por aqui, a gente faz questão de fazer essa brincadeira para que quebre o gelo, fique descontraído e para que as pessoas de casa também, elas se divirtam e possam enxergar vocês políticos de uma maneira mais pessoal, de uma maneira mais engraçada, que eu acho isso importante. Nós não podemos engessar as pessoas. Todo mundo é legal, todo mundo é engraçado, então conheça as pessoas primeiro, antes de você falar. E nesse momento, desafio, vamos ver, olha aqui o desafio, ficar 1 minuto falando com a língua pra fora. Eu e o senhor, olha a bronca. Rapaz, isso dá certo. Isso dá certo. Rapaz, vamos tentar. É o seguinte, a gente vai fazer, a gente vai falar agora de um tema, e nesse tema a gente vai ter que passar 1 minuto, eu vou estar falando e o senhor também vai estar respondendo com a língua pra fora. Vamos lá, topa? Bora topar, vamos embora. Vamos lá. Vamos lá, começando falando sobre profissão. Não. Aí, filho. Emoção, né? Não, é a rádio que sai vendo assim, ó. Falando sobre profissão. Peraí, é profissão, porque tá fazendo profissão, né? Profissão. Hoje... Profissão não, filho. Que profissão aqui era área. Hoje tem muito desempregado em Gravatá. Qual o seu projeto para aumentar os empregos na cidade? A gente irá o gestor lá. Tirando a gente já resolve. Tirando o assessor que tá lá no passe e já resolve aquele jeito que diz que a agenda é sua e não tá cuidando de ninguém. Ninguém imagina essa agenda Rodolfo falando desse jeito. Caramba, eu nem sabia que eu tinha essa facilidade. Vocês entenderam? Eu não entendi nada. Passei um recado pra você. Agora traduza. Como é que a gente resolve esse problema de desemprego na cidade? Primeiro problema de desemprego, tirando o gestor atual de lá. É ele que cria dificuldade para a cidade crescer. Então, tirando o gestor atual, que é o que cria dificuldade, a gente vai tornar a cidade de Gravatá uma cidade pujante, uma cidade que venha crescer, trazendo a renda para o cidadão que gera emprego, porque os impostos, ele tem que ficar na mão de quem gera a renda. Entendeu? Não é a prefeitura se apropriar e criar dificuldade. Inclusive, a Lei de Liberdade Econômica diz que as pessoas que querem empreender não terá o alvará de funcionamento para atividade de baixo risco. Mas a Prefeitura de Gravatá botou dificuldade e hoje a pessoa não pode ter seu empreendimento sem alvará de funcionamento. E uma das nossas propostas é botar o alvará de funcionamento para cada 5 anos, para as pessoas tirar a prefeitura da jugular, deixar de sugar sangue, e ela tendo um alvará de funcionamento para cada 5 anos, por isso que tem que tirar essa gestão de lá, para gerar renda. Então, o alvará para cada 5 anos, a pessoa pode até contratar mais outra pessoa, vai gerar mais emprego, vai trabalhar com mais facilidade. Então,
a prefeitura ela tem que gerir os recursos do Fundo de Participação dos Municípios, que já vem do governo federal, e relocar para as situações que seja para trazer qualidade de vida na área da educação. Como a gente tem vários projetos, cara, de mudar a realidade de Gravatá. Porque eu não falei do polo industrial logo no início? Sim. Como é que eu vou fazer esse polo industrial absorver essa mão de obra se as pessoas não vão entrar para o mercado de trabalho e não tem a mão de obra qualificada? Eu preciso investir na educação. Se eu preciso investir na educação, eu preciso trazer outros modelos de educações exitosas. Um exemplo é o Colégio Cívico Militar. Tem um colégio do Caíque lá, que infelizmente é uma escola hoje que está abandonada. Essa gestão atual abandonou lá. Tem vídeos meus no Instagram, Rodolfo.Silva. Cara, é de dar pena. É vergonhoso. E a primeira escola que eu conheci em Gravatá foi a escola do Caíque. Em 2011, eu capacitei policiais para atuar no ProERD. O curso de capacitação foi lá naquela escola. Então, eu criei uma identidade com aquela escola. E ver a escola daquele jeito, então, transformar aquela escola... essa gestão ela é tão inoperante, ela é tão incapaz para esconder o problema do Caíque. Sabe o que eles fizeram? Levantaram um muro de 2,5 metros de altura. Para esconder, para as pessoas que passam não conseguem ver. Mas aí a gente conseguiu identificar que o problema não é falta de recurso. O Tribunal de Contas do Estado pegou a quantidade de recursos destinado pela Prefeitura no ano de 2023 e dividiu pela quantidade de aluno. Cada aluno custa R$ 666. 666. Olha, para o ex-padre, é para se benzer, né? Assim, infelizmente, a gente vê que não é problema de recurso. Recurso tem, é falta de gerenciamento. E aí, a gente transformar aquela escola num colégio cívico-militar vai trazer uma modalidade. Eu não vou acabar as outras escolas, não. A gente precisa reabrir nas áreas rurais a escola que tenha educação agrícola, porque Gravatá tem uma agricultura forte na área do inhame, do chuchu, né? Na área da banana, que é aquela área de Uruçu, Mirim. Morango acabou, não foi? Isso, morango acabou. E tem a questão do abacaxi, que é pro lado de Rucinhas e Avencas. Então, essas pessoas, às vezes, acabam usando defensivo agrícola e, às vezes, acaba sem saber manusear direito. Então, essa escola que tem ensino agrícola vai saber as pessoas manusear bem, porque isso pode contaminar mananciais. Gravatá tem mananciais que nasce o rio, que abastece a barragem de Amaragi. Sim. É dentro de Gravatá. Então, se as pessoas que manuseiam a terra próxima a esses mananciais, pode contaminar todo esse leito dessa nascente. E Gravatá não incentiva essa prática agrícola através do ensino na escola. Pelo contrário, está fechando a escola das áreas rurais, cara. É lamentável o aluno ter que andar 10 quilômetros para chegar na escola já cansado, podendo ter uma escola em casa. A gente defende, na questão da educação, também o voucher escolar. Os alunos que se destacarem vai ganhar um voucher da prefeitura e a família vai matricular esse aluno numa escola privada. Ela não custa 600 e pouco reais, quase 700 reais. Dá o voucher. Vai matricular numa escola que a pessoa sente mais à vontade de colocar perto de casa, uma escola de qualidade. Então, esses modelos de educação, mas hoje só tem um modelo engessado, não incentiva para que esse modelo progrida. É um modelo que a gente tem exemplos de criança terminando, jovem terminando o ensino fundamental sem aprender a ler. N exemplos. A exemplo disso saiu o Índice de Desenvolvimento da Educação do município. Gravatá, ele regrediu. Nos ensinos fundamentais, do Fundamental 2, saiu de 4,9 para 4,5. Segundo especialista, cada 1/10 que o município progride ou regride é equivalente a 1 a 2 anos. Então, o município regrediu aproximadamente 3 anos de 4 anos de gestão. Então, 4 anos, melhor dizendo, saiu de 4,9 para 4,5. Então, há uma regressão no ensino final do fundamental. A gente precisa mudar isso. É falta de gerenciamento. E, pasme, né? Era gerido por uma secretária que era professora. Então, comprometimento dessa professora
ela não tinha essa professora, porque os professores são comprometidos, só não são valorizados, porque não receberam aumento 2023 e 2024, que era para ter o repasse do piso da educação. Então, o prefeito nem senta para conversar e nem quer melhorar, incentivar que os professores se sintam estimulados na sala de aula. Essa questão de emprego é uma dificuldade. E as empresas também, elas necessitam muito de uma mão de obra qualificada. Sim. E essa é também uma dificuldade, porque falando de forma técnica, hoje nossa cidade ela não tem um Senai, não tem um Senac, um Sesc, um SESI. Os 5S, né? Isso, não tem nenhuma entidade como essa. E para um ensino superior, na grande maioria das vezes, ela tem que sair de Gravatá e ir para Caruaru, Vitória ou Recife para fazer uma faculdade. E a grande dificuldade é a locomoção, porque também não tem o ônibus para levar. Então, você como prefeito, qual seria a sua proposta para mudar essa questão de trazer entidades que possam profissionalizar os nossos jovens no ensino médio e saindo do ensino médio, e também para a questão de transporte para as faculdades, que hoje é uma grande dificuldade, porque quem tem um dinheirinho ainda, uma condição, paga privado e pega sua vanzinha e vai-se embora. E quem não tem dinheiro que precisa estudar? Aí por isso que precisa passar pelo crivo da análise social. O indivíduo que não tem condições, o município tem que proporcionar a esse jovem que está entrando para o nível superior a condição de ter que chegar na escola. A exemplo pode ser usado os próprios motoristas de vans, que são os proprietários, fazendo um contrato com ele para ele conduzir esse jovem para a faculdade. Essa diminuição da evasão de alunos para estudar em outro município se tem devido à dificuldade do município permitir que faculdade se instale em Gravatá, devido a vários fatores. Também essa questão de impostos, também a dificuldade em conseguir o alvará para se instalar lá. Então, é uma cidade que tudo se cria dificuldade. Então, se você trabalhar a curto prazo, dando a esse jovem essa condição, o município proporcionando esse translado até a faculdade, através dos próprios motoristas de vans, fazendo uma análise socioeconômica daqueles que se inscreverem, de fato, essas pessoas podem ser atendidas. E a longo prazo, atrair esses centros de educação para o município. Essas faculdades podem sim se instalar dentro de Gravatá. E Gravatá se tornar um polo, porque são dois polos. Gravatá está entre dois polos, entre Caruaru e Vitória de Santo Antão. E ela tem condições de se tornar um polo de educação superior para pegar ali Bezerros, para pegar Xangrande, inclusive Passira, aquelas regiões ali, Bonito, Sairé. Então, é tudo próximo ali. Se ela se tornar um polo de educação superior, com certeza vai ganhar a economia do município, e essas pessoas que, se entenderem que alguns cursos ainda precisa ser em outro município, o município proporcionar para esse jovem de baixa renda o translado, que pode usar o próprio condutor de van para o contrato até porque conduzir. Ele não pode perder o ganha-pão dele. Sim, né? O cara sim, tá ali trabalhando. ele precisa ser visto. Não é ser escanteado, não, eu vou botar ônibus escolar, também não pode pegar um ônibus, esses que vêm do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e implantar para isso. Tem que ser outro tipo de modalidade de transporte, porque a lei proíbe transporte de universitária nesses ônibus que é destinado para as crianças. Por sinal, tem até um probleminha lá em Gravatá, viu? Que lá em Gravatá, os ônibus escolares de uma empresa que presta serviço para a prefeitura, a lei dizia que a idade limite para o transporte é o ônibus com até 10 anos de uso. Aí a prefeitura mandou para a Câmara de Vereadores e foi aprovado, saindo de 10 para 15. Ou seja, a prefeitura permitiu que os ônibus que transportem os alunos sejam mais velhos, em vez de diminuir. Mas para os mototáxi, ela quer impor a data limite de 5 anos. A moto, para rodar, tem que ter no máximo 5 anos de validade, quando na verdade um mototáxi conduz um adulto, e o adulto tem a capacidade de analisar se aquela moto é segura ou não para ele. É diferente das crianças, carregando 50 crianças, e a criança não tem essa capacidade cognitiva de dizer: esse ônibus está velho para mim, eu não vou pegar ele hoje. Então,
Tem um filósofo que diz assim: aquilo que eu digo que eu mais sou, eu que eu menos sou. Aquilo que a prefeitura de Gravatá, da gestão de Joselito Gomes, diz que faz, é o que menos faz. Cuidar das pessoas o slogan dele. É o que menos essa gestão faz. Ela não cuida. Na verdade, ela está querendo certificar para as pessoas daquilo que ela não faz. Entendeu? Entendi. Deu pra entender, né? Sim, sim. E falando também em questão de cuidar, vamos falar de saúde. Hoje é muito falado em Gravatá. Como eu falei também com os outros candidatos, eu não sei. Eu só falo o que o povo fala. Sim. Então, eu sou a voz do povo. Então, muitas pessoas falam que o hospital fechou para abrir a UPA e uma coisa é fato e eu vivi. A questão de maternidade. As crianças hoje, para nascer, ela tem que ir para Caruaru, ela tem que ir para Vitória, para Recife. Eu tenho 2 filhos, um nasceu em Recife e outro nasceu em Vitória. Então, hoje existe esse déficit em relação à maternidade, em um pediatra, em um obstetra, em uma UTI neonatal. E esses boatos de que uns dizem que o hospital está fechado, outros dizem que não está. Você sendo eleito, qual é a sua iniciativa para mudar esse grande problema da cidade, que é a questão de saúde? O hospital está fechado para atendimento ao público. Se a pessoa chega lá, na porta que dá acesso e dizendo, eu estou precisando ser atendido por um médico, ele não vai ter esse atendimento de imediato. Ele vai ter que ir para a UPA. Se o médico que fizer a triagem dele na UPA entender que o caso dele é para ser internado no hospital, ele vai para o hospital. E a gente não sabe qual é o critério que é usado. Não sei se o hospital de Gravatá, ele fornece leite para outros municípios através da central de leite do estado, certo? De pessoas vindas de outro município. A gente não sabe de nada disso. O fato é que, para atendimento, o hospital de Gravatá, aquele que fica ali perto do parque da cidade, está fechado para atendimento ao público. Existe lá o hospital funcionando, mas não para atendimento externo. E aí eu vou entrar, propriamente dito, nas minhas ideias, as minhas propostas que eu quero levar para Gravatá. A partir de 1º de janeiro, a gente vai colocar em prática, que é o ambulatório da mulher. O ambulatório da mulher é uma ala específica para tratar de algumas problemáticas que as mulheres de Gravatá passam. Uma maternidade, existe espaço que Gravatá pode criar uma maternidade, e nessa maternidade, as mulheres, quando descobrem que está grávida, ela ser acompanhada por um obstetra, e ela ter o obstetra dela. Hoje em Gravatá não tem isso. Não. Né? Ter o acompanhamento ginecológico. Então, tudo isso a gente precisa trazer dignidade para a mulher. A mulher, ela não sabe que hora o filho dela vai nascer, não sabe quem vai fazer o parto e nem sabe aonde vai fazer o parto. A gente precisa trazer essa dignidade para essa mulher gravataense, a mulher sofrida. É uma mulher que ama Gravatá, às vezes não sai de Gravatá porque não tem condições. E o município, o mínimo que pode fazer é dar dignidade. Ter um acompanhamento por um obstetra, saber que o filho vai nascer em Gravatá, que é pertinho de casa, às vezes guarda um dinheiro, deixa aí porque a criança está para nascer, guarda 300, 400 reais, porque elas preferem ir para outro município já do que estar sofrendo lá numa UPA. Que a UPA de Gravatá, que eles transferiram o atendimento ao público para a UPA, é um grande posto de saúde. A exemplo disso, é um todo que fica na calçada, que se chegar uma demanda de 15 pessoas ao mesmo tempo, vai ter um cara na porta dizendo, aguarda ali sentado debaixo do todo. Isso pode estar chovendo, pode estar nevando, que não é o caso de Gravatá, pode estar caindo água, pode estar caindo fogo, mas as pessoas vão ficar na calçada. Isso não é dar dignidade para as pessoas. E quando eu falei que essa UPA pode se transformar em uma unidade pediátrica, é porque é desumano, cara. Botar uma criança, às vezes, que tem um resfriadozinho com 15 dias de nascido para dividir o espaço com a pessoa que está no mesmo ambiente ali, que tem uma tuberculose, a criança com a imunidade, criando ainda a imunidade. Então, toda a dignidade para a mulher grávida, quando ela descansa do seu bebê e está acompanhando o seu recém-nascido, todo grande hospital, a unidade pediátrica é separada da unidade de adulto. Gravatá é tratado como qualquer um. É criança recém-nascida, dividindo o mesmo espaço com pessoas com pneumonia. Então, não tem respeito com a sociedade gravataense. Essa gestão, o que ela menos faz é cuidar das pessoas. Então, tudo isso a gente quer trazer essa dignidade. Recurso para isso tem. E
Vou trazer uma outra característica que Gravatar ela não assiste como deve assistir as pessoas que têm transtornos mentais, certo? A gente cansa de ver, Gravatar tem 86 mil habitantes. O CAPS já tinha condições de ter o CAPS 2, não tem porque eles são... não tem capacidade técnica de buscar recurso em Brasília, que tem recurso destinado para isso, para abrir o CAPS 2, que é para atendimento de transtornos psíquicos. Então, as pessoas que têm familiares que têm alguma patologia psíquica, quando a criança ou o adolescente ou o adulto entra em crise, chama o SAMU, leva para ser atendido de forma genérica no hospital. Às vezes falta medicação específica para aquela pessoa e, como se usa o termo, dá uma mansa-leão. Já vi a equipe lá, tem que dar uma mansa-leão, nem isso tem aqui na UPA. Então, infelizmente, não trata. Tem que ter um CAPS I, que é para criança. Tem que ter o CAPS AD para álcool e outras drogas. Então, tem condições de Gravatar ter? Tem. Recurso tem. Eles não fazem porque ele não tem comprometimento com as pessoas. E falando em mulher, essa pauta assim de mulher, hoje nós temos uma Secretaria da Mulher. Eu não sei, de fato, se existe uma delegacia da mulher. Porque hoje eu acho que um grande problema também em relação a mulheres que sofrem agressões, mulheres que são maltratadas e elas não têm um aparato, não têm uma assistência como deveria. Uma casa de acolhimento para essas mulheres. E, como eu falei, não sei se existe uma delegacia para essas denúncias. Eu realmente não sei. Mas no seu governo, no seu governo, como seria tratado essas pautas sobre feminicídio, Maria da Penha e esse acompanhamento com essas mulheres que sofrem maus tratos de companheiros? A gente precisa trazer a discussão para a sociedade e trazer dignidade para essas mulheres que muito sofrem. Inclusive, a problemática que a mulher sofre, às vezes, com o marido é porque ela não tem para onde ir. Não tem para onde ir, né? Exato. Ela acaba sofrendo de uma síndrome... submete àquilo. Isso. Ela acaba sofrendo de uma síndrome chamada Síndrome de Estocolmo. Ela fica alienada a esse companheiro, mesmo sabendo que o sofrimento é grande, mas o cérebro acaba interpretando que é a única forma dela sobreviver estando lá desse algoz, né? E aí a gente precisa criar, de fato, uma casa de acolhimento para essa pessoa que, quando ela der entrada na delegacia, ela já não precise voltar mais para a sua residência e ser acolhida ali até ser resolvido essa parte jurídica. Rodolfo, é muito difícil fazer isso. É só ter comprometimento com as pessoas. Coisa que essa gestão não tem. Porque, eu volto a dizer, uma cidade que recolhe 1,2 bilhão em 4 anos é muito dinheiro. O que essa gestão recolheu em 4 anos foi o dobro do que outras gestões que passou recolheu. Para exemplo, nunca houve tanto repasse do Fundo de Participação do Município no período de Bolsonaro, voltando a dizer... Era aquilo que Bolsonaro pregava, mais Brasil e menos Brasília. Então, Bolsonaro destinou mais recursos para os municípios e eles não aproveitaram esse recurso para trazer benefício para a população. Então, tem condições sim. Essa questão da delegacia da mulher é uma questão mais voltada para o governo do estado, mas dá amparo a essa mulher que é sequelada por violência e trazer a condição... Um exemplo prático, às vezes ela faz o BO, o cara é preso, é solto na audiência de custódia, certo? Que às vezes é um mantenedor, o judiciário entende que é mais benéfico para ele, não causa tanto problema colocar ele em soltura. No entanto, a gestão atual poderia deixar uma equipe para acompanhar, para acolher, para assistir na parte psicológica, para essa mulher se reorganizar naquela fração de horas, para que ela banque e toque a vida dela de uma forma digna. E isso, um local de acolhimento, é preciso a gente trabalhar para essas pessoas que passam por esse sofrimento. Infelizmente,
a gente não vê isso na gestão atual e a gente vai colocar em prática não somente essa pauta, mas também outros que a gente precisa discutir com a sociedade e ver o que é melhor. Inclusive, uma patrulha especializada, certo? Inclusive, com assistente social. Essa patrulha hoje tem, mas é só de guarda municipal. Mas poderia ter um psicólogo, um assistente social para dar esse acolhimento, visitando logo imediato a mulher vítima de agressão por parte de companheiros. Boa. O senhor falou na sua fala aí que tem mulheres que elas se submetem a esse algoz. Então eu tenho uma pergunta. O que é algoz? É uma palavra bonita, algoz. É o agressor, algoz. É o indivíduo. A palavra bonita. É o indivíduo, é o predador, né? Na natureza usa esse termo. Eu tenho esses termos bonitos, não. Eu sou matutão. Eu podia muito bem chegar a dizer, eu sou um algoz. Me achando e eu dizendo que eu sou agressor. Vê pra aí. Mas, infelizmente, é o que acontece. Às vezes a gente tenta... porque é o termo que a gente muito usa na polícia, né? E aí a gente acaba passando no dia a dia, na nossa fala, para essa população. Mas é o agressor, é o bandido que agride a mulher. Vagabundo. Isso. Vagabundo. Você fala vagabundo, algoz, eu ainda não cheguei nesse patamar, não. Sim. Mas vamos falar de turismo. Falando de turismo, a gente pode falar aqui sobre, primeiro, um feriado. Se o senhor pudesse criar um feriado na cidade, um feriado diferente, um feriado inusitado, qual feriado Rodolfo Silva criaria? O feriado pra cidade de Gravatá? Isso, se você quiser, eu vou criar um feriado. Eu ganhei agora, sou prefeito, vou criar um feriado. Se você pudesse fazer isso, qual feriado você criaria? Pode ser um feriado no domingo, né? Não, aí você me lasca. Eu sou CLT. Não, pô, feriado no domingo, a gente tem que produzir. E como é que faz com preguiça? O feriado que a gente eu colocaria seria no domingo. É o feriado... Já perdeu meu voto, meu patrão. Que é isso, rapaz? Tô brincando. Seria o feriado no domingo, que eu acho que não é feriado porque já é domingo, mas é a comemoração do Dia da Bíblia. Né? Sim. A comemoração do Dia da Bíblia com alguns eventos, né? Mas já é comemorado, eu não sei se é o último domingo de outubro, se eu não me engano. Como é que é? Depois a igreja... Sim, é interessante isso. Ela falou aqui, ela ventilou, né? Que é interessante... para a cidade de Gravatá, a gente tá falando de turismo, né? Sim. Pronto, então vou trazer agora um gancho que muito bom, minha assessoria aqui, a minha amada, ela disse o seguinte, e me fez lembrar, na verdade, Gravatá, ela tem um potencial de turismo... Diga. Rapidinho, só abrir um parênteses, que quando ele falou assim, a minha amada, minha assessoria, ele tá falando da esposa dele, viu? Sim. Rapaz, acabo dizendo minha amada, minha assessoria. E se ela tiver algum problema querer fazer uma cruzeta. E se ela tiver algum problema de esquecimento quando estiver assistindo o podcast, ela vai perguntar, quem é essa? Quem é aquela amada, Rodolfo? Quem é essa? Né? Como Gravatá tem um potencial de turismo religioso, a gente poderia pensar junto com a sociedade em trabalhar um feriado, certo? Também no domingo, por que não? Porque Gravatá foi o lugar... Esqueça isso, meu amigo. Esqueça isso. O Gravatá foi onde Frei Damião rezou a primeira missa dele no Brasil. Cara, e isso não é explorado. A gente vê outros municípios vizinhos que tem romaria para lá, que aquece a economia desses municípios. Lá vem eu falar... Tu sabe qual é a palavra que eu ia dizer agora? Não. Deixa pra lá. E Frei Damião rezou a missa em São Joaquim do Monte, anos depois. Mas São Joaquim do Monte faz uma festa grande para Frei Damião. E Gravatá, onde foi o Frei, onde rezou a primeira missa, eu acho que ele nem sabia falar tão bem o português, que ele é italiano, né? O Frei Damião. Sim. Então, precisa ser colocado dentro do cronograma do turismo de Gravatá, o turismo religioso. E a gente precisa fazer com que as pessoas conheçam o turismo religioso, a primeira igreja evangélica, que é a primeira igreja batista de Gravatá. Então, tudo isso a gente pode trabalhar um feriado no domingo. Boa.
Boa, mais ou menos, né? Mas aqui a gente tá agora no momento do desafio da resenha de novo. Ó. Segundo desafio da resenha. Agora vamos ver qual vai ser o desafio. Vamos lá. Ligar pra alguém da sua equipe, da sua assessoria e dizer... A gente tá falando de turismo, então a gente vai dizer que o senhor tá com um projeto de trazer a praia pra Gravatar. Algo que foi muito falado muitos anos atrás e foi esquecido. Eu tenho que convencer essa pessoa que a praia vai ser interessante? Você tem que perguntar a ela qual é a estratégia que você pode fazer para como é que a gente faz pra trazer uma praia pra Gravatar. Porque eu prometi, agora eu tenho que dar um jeito pra cumprir. E aí? Bora? Vai ligar pra quem? Já tem alguém agora, mesmo? Tenho. Posso dizer ou a gente liga sem ele saber? Pode dizer, diga quem é. É Lucas Lipo. Lucas Lipo, meu amigo Lucas Lipo. Agora você será vítima do nosso trote. Agora você vai dar aqui uma dica de como febre a gente vai trazer uma praia pra Gravatar. Ele vai vir cavando, como é que vai fazer? Então vamos ver como é que Lucas Lipo vai reagir. Então, cara, já tá com o telefone aí? Como é que tá? Como é que tá? Vai ligar? Quem vai ligar? Traz pra cá. Liga. Vai. É só botar o telefone aqui. É bom. Cadê? Me dá um telefone aí. Liga aí. Bota aí o telefone aqui no microfone. Deixa ele atender primeiro. Eu vou trazer, né? a gente vai escutando ele chamando aqui, pra gente já vai criando suspense. Agora tem que ser com seriedade mesmo. Diga aqui, olha. Sim, já tá ligando? Não, tá não. Tá não? Já tá na internet aqui, vai ser ligação do... Só ligar. Ele tá recusando, Tá com Wi-Fi meu irmão. aí? Recusou. Me atenda, meu filho. Alô. Ele pode ter recusado. Recusou de novo. E agora? Liga pro número normal? Liga. Vai, liga aí. Ele recusou 2 vezes. Mas eu tenho que convencer, porque se a gente for analisar, veja vamos só. ver a reação dele. Bora. Porque se a gente for analisar a praia é a faixa de areia. Isso. É possível levar para Gravatar uma faixa de areia, né? Isso. Inclusive, é um dos projetos meus, vamos lá agora, de trazer a navegabilidade do Rio Ipojuca no trecho urbano. Como é que eu vou fazer isso? A gente vai buscar recursos que existem na área de turismo para desassorear o Rio Ipojuca no trecho urbano e dar a permissão para a empresa explorar o catamarã, porque Gravatar surgiu das embarcações que subia o estado através... Conseguiu? Que subia o estado através do Rio Ipojuca e descansava na fazenda de, eu acho que na época chamava Caroatá, Gravatar. Sim. Então, Gravatar surgiu por conta da navegabilidade do Rio Ipojuca. Sei. E o Rio Ipojuca não é explorado turisticamente pela gestão atual ou outras gestões que passaram. Então, a gente buscar recursos para desassorear, fazer o cais, né, que é para as pessoas terem acesso a esse catamarã e aí pode ser criado... Agora chamou. Oi. Luca, tô precisando falar contigo, gente, cara. Olha, é sobre uma ideia de pediram e aí a gente precisa colocar no nosso plano de governo, que é para criar uma praia aqui em Gravatar, irmão. Tu tem alguma ideia pra gente trazer isso? Porque eu tenho que apresentar isso amanhã de manhã. Vai, toma. Que isso, meu irmão? Tô dizendo, tu é sério, Lucas. Tu é sério mesmo. Olha, não usa a palavrão não, porque a menina tá aqui do lado. A minha menina tá aqui do lado. Ela tá... E tá no Viva Voz. Tá no Viva Voz, é sério, Lucas. Lucas... Ô, bicho. Oi, diz. Tô no meio da reunião séria aqui com o presidente da empresa da China. Tirando onda. Tu tá aonde? Já tá indo pra China, é? Não, tô na reunião aqui com o pessoal da China, pô. O meu patrocinador aqui, o presidente da empresa. Mas diz a ele que o próximo prefeito de Gravatar quer trazer uma praia pra Gravatar. Pergunta se lá da China dá pra trazer pra cá esse... Ah, viado. Melhor com vocês aí, Vai. Deixa eu falar com ele. Olha, quem tá aqui comigo é Thomas Oliveira, meu irmão. Eu tô no podcast, cara. Ave Maria, Cuida, bebê! Tu vai sair, viu? Esse teu palavreado, viu? Ô, Lucas, a gente tá aqui Rodolfo tá aqui no meu podcast sendo entrevistado, aí a gente tá querendo trazer uma praia pra Gravatar. Se não tiver jeito, pelo menos vamos dar um jeito de esvaziar o Rio Ipojuca pra botar um azulejozinho. Depois a gente enche de novo, pode ser, né? Vocês são muito safados. Vai, valeu, velho, valeu. A gente enche com garrafa pet, pô. Faz um lugar lá e enche. Amostradinho. Ai, valeu, Major, valeu. Bora que eu tô na reunião aqui. Vai. Tchau. Meu irmão, tem que botar o pi agora, né? Vocês vão ter a obrigação de colocar o pi. Agora, continuando falando de política, pega aí. Pronto, aproveita, Rinaldo tá aqui. Puxa essa cadeira aí, Rinaldo. Senta aqui rapidão.
Reinaldo Soares. Pega aqui esse microfone aqui, Rinaldo. Vem cá. Coloca pra aqui. Pode botar aí mais pra perto. Mostra aí. Fazer o mexão, né? Ó, é. Virou errado aqui. Então, aproveitando também que Rinaldo tá aqui, Rinaldo Soares é um candidato a vereador da nossa cidade, né? Do Partido Novo também, meu amigo Rinaldo. Então, aproveitando que você tá aqui, meu irmão, que também queria lhe dar voz também. Você é um candidato que você tem levantado aí a bandeira da direita, tem sido um opositor ferrenho aí à gestão atual, levantando pautas de direita, levantando pautas conservadoras. E então aproveitar aqui também para lhe dar esse momento também para você falar um pouco sobre o trabalho que você quer exercer aqui na política municipal como vereador. E você sempre fala nos seus vídeos, né, de que a política municipal ela é a base para a política nacional. Isso aí, todos nós que seguimos, que acompanhamos o seu trabalho, nós vemos você fazer isso. Mas eu queria que você falasse um pouquinho aí, rapidinho, sobre o que você pretende fazer por Gravatá. Fala também sobre uma proposta que você quer trazer de benefício para a nossa cidade. Então, eu queria lhe dar a palavra também nesse momento. Primeiramente, Thomas, quero agradecer pelo espaço, né? A satisfação estar aqui. Primeiramente, ao lado do meu prefeito, né? E é você mesmo, sou seu fã, você sabe disso. Ô, rapaz. E vou falar logo minha marca registrada, que é boa noite a todos, até porque todos não existem, né? Então, assim, meu irmão, eu comprei essa batalha aí também junto com o Rodolfo. É uma campanha limpa, honesta, moralizada. A gente não tem recursos, como muitos têm por aí, estão derramando dinheiro, como o caso de alguns vereadores estão jogando até 3 milhões de reais em uma campanha para vereador. Eu não sei como é que vão conseguir restituir esse investimento, mas, enfim, estou aí na batalha, estou na guerra, representando as pautas de direita, sim. Não tenho isso como algo que vai ser para ser um status de um vereador ou algo do tipo, mas me sentindo na obrigação de colocar meu nome à disposição devido à lacuna de uma voz da direita, né? A gente sabe que o voto de vereador é um voto de representatividade, não é o caso do executivo, como Rodolfo. Eu vou representar aquelas pessoas que se sentem representadas pelas pautas que eu defendo. Então, assim, estou aí na luta, estou aí na guerra. Não é fácil lutar contra essas velhas raposas da política, não é nada fácil, mas temos uma ferramenta muito poderosa ao nosso favor, que é a verdade. Então, assim, com isso aí que a gente vai seguir do começo, a gente tem aquele ditado, né? Tudo que começa certo, termina certo. E, enfim, falando em relação a propostas, tem vários segmentos que, como eu disse, o vereador é um voto de representatividade. Sim. Mas a gente pode sim firmar alguns compromissos, como é o caso de segurança pública, por exemplo, que é um tema que eu gosto muito. Em relação também à Guarda Municipal, compartilho o mesmo pensamento que Rodolfo, que é a valorização da nossa Guarda Municipal, a Força Azul Marinho. E, primeiramente, começar da base, né? A Guarda Municipal, Thomas, ele está numa situação precária hoje em dia. 57,5% de defasagem no salário. Viaturas sucateadas, viatura trabalhando com combustível na reserva, entre outros fatores aí. Então, assim, precisa primeiramente ser valorizado e com certeza tem que ter armamento de grosso calibre, tem que ter um monitoramento por câmera com inteligência artificial para ter a identificação daquele infrator e, enfim, ter uma segurança pública mais eficaz, né? Então, ninguém melhor para falar sobre segurança pública do que nosso grupo, né? Especial. Temos um sargento como nosso candidato a prefeito e o delegado Sérgio, que é o vice-prefeito. Então, assim, segurança pública a gente está bem aparado. Então, é isso mesmo. Estou aí na luta e aquelas pessoas que se sentem representadas por aquilo que eu defendo, e, enfim, que é geralmente essa pauta de costumes, né? Sou contra aborto, sou contra ideologia de gênero, sou contra a liberação das drogas. A gente viu recentemente a atual gestão propagando a linguagem neutra, por exemplo, falando o todes. Então, assim, a língua faz parte da cultura e a cultura respinga na política. Então, assim, não é uma pessoa qualquer falando no dia a dia, é um prefeito, uma autoridade pública falando para milhares de pessoas cujo ele tem autoridade de fala. Então, assim, a gente tem que cortar esse mal pela raiz. Muitas pessoas, como você disse, têm esse costume de dizer não, que política municipal não tem nada a ver com a nacional. Isso é pura balela, isso é pura arapuca da esquerda, isso é armadilha pura da esquerda. Porque está tudo interligado. A partir do momento que eu voto em um vereador ou um prefeito de direita, essa pessoa ela vai apoiar, no caso em 2026, também candidatos a deputado estadual, deputado federal, a governador, a senador e a presidente também de direita. Ou ele pode ser até um pretenso também. Então, assim, está tudo interligado. As pautas começam aqui no município. Aqui no município que começa tudo. É isso mesmo. Isso aí, Rinaldo. Então, deu o recado aí. O recado tá dado. Então, falei seu nome, seu número. Se apresenta aí pro povo.
Para Vamos encerrar sua embora. participação. Então vamos lá. Olha, se você se sente representado por aquilo que eu defendo, se você é contra aborto, contra ideologia de gênero, contra a liberação das drogas e é a favor que político corrupto se lasque, vote Reinaldo Soares 30022 para vereador. Isso aí. Obrigado, Bom, irmão. Obrigado aí, viu? Obrigado aí Valeu, pelo irmão. espaço. Tamo Tamo junto. E vamos voltar a conversar aqui, Rodolfo. Bora. Vamos voltar a conversar. Simbora. A gente tava falando sobre a praia, né? A gente Isso. fez a brincadeira aí com o Lucas Lipo. E vamos falar um pouco mais sobre turismo. E uma das coisas que eu tenho dúvida, na verdade é uma dúvida de fato que eu tenho. Eu, inclusive, perguntei ao outro candidato também, e eu lhe faço essa pergunta. O que FEB vão fazer com aquele trem que botaram ali do lado da estação? Você ganhando, vai fazer o que com aquilo ali? Vai Vou botar pra mandar rodar? pra casa de quem trouxe. Vou deixar na garagem dele. Certo? Eu nunca entendi aquilo. Eu também não. O fantástico mundo de Bob baixou na cabeça de quem teve aquela ideia exuberante. Que aquilo ali não é um trem, aquilo é um metrô, um vagão de metrô, né? Ficaria muito bonito aquela estação bem revitalizada, com uma locomotiva, né? Para atrair pessoas para tirar. Feita a estação central do Recife, tem várias locomotivas, e aí ficaria uma lá, a exposição, as pessoas chegarem na frente da locomotiva, tirar uma foto, a locomotiva da época. Hoje ela tá servindo de motel. E para uso de drogas, né? Isso. Infelizmente. E aí é um caso de segurança pública, é um caso de saúde pública, e aí ninguém é responsabilizado, porque aquilo ali custou dinheiro para trazer para cá. Claro. A empresa que trouxe, eu acho que foi de Fortaleza, Ceará, né? Trouxe, não foi barato, porque aquele tem batedores, tu viu como o aparato que veio para chegar em Gravatá? Vi. Cara, é um desperdício. Por isso que eu digo, Gravatá tem muitos recursos, inclusive para dar voz aos devaneios desses caras, às loucuras, porque aquilo ali foi um delírio mental de alguém que criou aquilo ali para colocar e abandonar lá, né? Então, infelizmente, é o retrato da gestão atual. Aqueles vagões, é o descaso, é o retrato dessa gestão do padre Joselito Gomes. Infelizmente. A gente sabe que o turismo, ele é um ponto muito forte para nossa cidade, que gera renda, gera emprego, e ele deve ser explorado cada vez mais. Nesse último ano agora, nós tivemos, nesse ano de 2024, nós tivemos o maior São João da história, isso é um fato, com atrações a nível nacional, de referência, onde movimentou muito a cidade. Porém, da mesmo modo que colocou a cidade para ser tão bem vista em relação a atrações, nós nativos tivemos um grande problema, não só nós nativos, mas também os turistas, tivemos um grande problema em relação a trânsito. Não tinham de estacionar. O pátio de eventos, ele não tá mais confortando tão bem um evento daquele porte. Eu acredito que um novo gestor, ele não pode regredir o evento, porém ele tem que solucionar o problema gerado. E você, como prefeito, qual é a sua opinião em relação a essa solução de organização do trânsito em eventos de grande porte e aonde? Se vai continuar naquela avenida, não tá na hora de achar um lugar maior? Eu queria que você falasse sua posição sobre isso. Primeiro a gente tem que trazer à tona o recurso público destinado para a contratação de grandes artistas, né? Se a gestão ela for uma gestão moralizada, ela pode vender esse evento, né? Pode trazer essa relação público-privada para as grandes empresas para explorar e essas empresas trazer as atrações sem muito custo para o poder municipal. Então, o pátio de eventos, ele pode até comportar bem, desde que se tenha um trabalho nos entornos. Não sou nada contra a criação de camarotes para as pessoas que querem ter um lugar de conforto, mas que tenha também as pessoas que não estão pagando o ingresso, mas estão também num lugar confortável, com saneamento, com banheiros químicos, ter essa comodidade. O que não pode é a gente ver uma gestão gastar quase 15 milhões de reais nesse São João que passou e ver as pessoas sofrendo, mesmo passando mal dentro do evento, chegar na UPA e não ter atendimento qualificado, né?
Então, mexe com a cidade mexe toda. com a cidade toda. Não contratar um engenheiro de tráfego. Eu falei de tráfego, não falei de tráfico. Certo? Há uma distinção. Não contratar um engenheiro de tráfego para ver a viabilidade, a acessibilidade na cidade. Não chamar o conselho das cidades para ver qual é a prioridade, inversão de mão, colocar outras rotas para acessar o centro de Gravatá. Não se vê discutindo isso. A gente viu uma gestão que logo no início contratava empresas sem licitação para criar 10 quebra-mola no valor de R$100 mil. Entendeu? Para botar quebra-mola na Rua do Norte. Então, é isso que a gente não acredita. Então, o turismo ele pode sim ser tratado com respeito, mas desde que a gestão pública também tenha respeito com o pagador de impostos, o cidadão. E existe parceria público-privada para as empresas explorar. Como é que a empresa vai explorar, Rodolfo? Ela ganha a concessão do município para explorar aquele São João ali e ela vai ter o direito de explorar a marca dela, uma marca de bebida. As empresas, os locais de estabelecimento, vai ser proibido de colocar outra marca desde que não seja aquela, certo? Porque aquela foi a que ganhou a licitação, ela está trazendo as atrações, a marca estampada na cidade vai ser a dela. Então, a prefeitura vai economizar, não contratando essas pessoas, porque quem vai contratar é essa empresa. E aí as pessoas também vai movimentar, essa empresa vai movimentar o turismo e a economia da cidade. Agora, o que não pode é pegar recursos, dentro da contratação de grandes artistas e ver no outro dia, um dia seguinte, as pessoas de 3 horas da manhã na fila de um posto de saúde para marcar uma consulta para ser atendida daqui a 2 meses. É triste, cara. Essa é a realidade de Gravatá. A gente precisa mudar esse foco. E o turismo, ele pode... E, inclusive, o Conselho da Cidade, a gente pode estudar a viabilidade de ter um outro local do pátio de evento. O que é que precisa? Colocar esses conselhos para atuarem, para escutar as pessoas. Esse conselho é formado por cidadão que mora naquela cidade e sabe uma ideia, às vezes sai... traz outra visão do que o poder público está imaginando, né? Porque o problema do poder público é querer estar acima do senso comum, de não comportar a sensibilidade de acolher essas pessoas, de ter a sensibilidade de entender o que aquelas pessoas estão precisando. Às vezes quer trazer um trem de outro estado, mas não vê a necessidade daquela localidade ali. Uma coisa que eu achei legal nessa gestão atual foi a questão da valorização dos artistas locais. Eu digo assim, em relação a esses eventos, sempre tem artista local participando. Eu acho isso legal, eu acho importante a valorização dos artistas de Gravatá. Até porque Gravatá é um celeiro de grandes artistas. Porém, o que eu não vejo é um programa que possa motivar novos artistas, que possa levantar novos talentos. Por exemplo, oficinas, um teatro não tem na cidade, que eu acho que é de suma importância, que dentro desse teatro poderia ter oficinas de teatro, de danças, e então, dessa forma, fazer como é a palavra? Não é impulsionamento, mas uma motivação para que surjam novos talentos na cidade. E em relação à questão, a essa grade artística da cidade, como é que você, como prefeito, agiria em relação a essas motivações? Sim. Tanto inclusões dos que já existem, como também motivações de novos talentos. Para você entender que uma coisa é sempre interligada à outra. Quando você fala fomentar o surgimento de novos artistas, você deve trabalhar, certo? E escolas que tenha educação musical, certo? A gente tem a escola 15 de novembro, uma escola centenária. E aí a gente vai trabalhar em paralelo o enfrentamento à violência. Se você pegar um dos bairros mais perigosos em termos de homicídio, a gente precisa fazer alguns projetos sociais que, se a psicologia traz, é o fator de proteção. Um exemplo, se tem muito homicídio na área verde, a gente precisa entrar com oficinas para que
crie nos jovens fatores de proteção para aquele jovem não se envolver nem com droga, nem com violência. Esporte, prática de ensino musical, arte circense, certo? Ensino de acordeon, sanfona, que é a nossa cultura, certo? Então, a prefeitura precisa fomentar nesses bolsões de violência essa prática de surgimento de novos talentos. E isso a gente não vê. Infelizmente, a gente sabe que a banda 15 de novembro, ela é mantida, às vezes, pelo poder público, mas não tem um recurso apropriado para a aquisição de novos instrumentos. Então a gente precisa fazer isso descentralizado, porque às vezes é difícil um pai mandar o filho que é lá do CAIC para a banda 15 de novembro estudar lá. Mas se tivesse lá no CAIC essa escola anexos. Lá, os anexos, e uma das nossas propostas é criar o Centro de Desenvolvimento de Atletas, né, para a prática esportiva, para a prática de karatê, e dentro dali o professor não somente acompanhar aquele aluno, mas como avaliar que o aluno só pode estar matriculado naquele centro esportivo se tirar boas notas na escola, entendeu? Então, esse centro precisa ser implantado onde os locais de violência em números altos. Para se ter ideia, esse ano em Gravatá já teve mais de 35 homicídios. A taxa de homicídio aqui, ela é infinitamente superior à de São Paulo. Aí o cara veio no meu Instagram e disse: Rodolfo, mas em São Paulo morre gente todo dia. Aqui em Gravatá não morre não. Mas é proporcional a cada 100 mil habitantes, né? Então, infelizmente, a gente vê esse número de homicídio crescendo e o governo municipal não cria nenhum fator de proteção para que esses jovens tenham uma ocupação e não se envolvam nem com drogas e violência. E aí a gente vê o município perdendo seus jovens, as famílias sofrendo, né? Que é triste você chegar num ambiente de isolamento de cadáver e ver ali uma mãe sofrendo, ver uma mãe chorando, e às vezes aquela mãe estava num culto religioso e chega lá a notícia que o filho dela foi sequelado perdendo a vida. Então é triste, todo mundo tem uma história de aproximação que alguém que foi sequelado. Então essa fomentação dessa prática desses artistas locais começa na base, logo no início, 10, 14, 15 anos, quando a criança cria gosto para se tornar um artista e começa a sonhar com isso. Então, falta investimento do poder municipal nessa área. Incentivo. Isso aí. A gente já tá concluindo o nosso bate-papo. Sério, meu irmão? Passa rápido, passou 1h30. Era meia hora de conversa, já tá em 1h30. Foi não. Não tem que Sério? diga, né? Era pra ser... O podcast era pra ser meia hora? Eu tava tentando, né? Mas com todos os candidatos eu tentei, mas nenhum consegui. Sim. Mas o da gente foi o mais demorado, foi muito bom o bate-papo. Meu irmão. Agradeço demais aí você. Eu que agradeço, cara. Mas antes da gente concluir, a gente tem que ter mais um momento da resenha. Sério, velho? De novo. E agora é o discurso improvisado. E esse discurso improvisado, você vai olhar pra câmera, você vai fazer o seu discurso como candidato. Só que nesse momento vão aparecer imagens aleatórias aqui na TV. E na hora, na lata, você tem que pegar aquela imagem e tem que colocar dentro do seu discurso. E a gente vai ver como está o improviso do candidato Rodolfo Silva, candidato a prefeito de Gravatá. E depois que a gente finalizar, são apenas 8 imagens, depois que finalizar... Só? Rapidinho. E depois que finalizar, aí você pode fechar aí com chave de ouro. Beleza. Então vamos lá. Valendo? Pode começar. Eu quero ser o seu representante no Poder Executivo. Eu vou ter que estar olhando para aqui ou para cá, né? Quero ser o teu representante porque a gente precisa trazer melhoria de vida para a cidade de Gravatá. O Polo Moveleiro pode ser um dos polos que pode trazer esse investimento na educação, na área da saúde, e também trazer um teleférico que saia do Cruzeiro através da iniciativa privada até a estação do artesanato. Então, isso precisa ter com a iniciativa público-privada. As tribos indígenas que existem em Gravatá, a gente precisa fazer ser conhecida para que essas tribos também tenham voz e vez na nossa cidade. E Vera Verão, de inverno a verão, a diferença é que ali é Vera e Verão, também pode participar de inverno a verão dessa iniciativa do município. E o Monte Everest, a gente sabe que a gente pode transformar ali no Cruzeiro, fazendo nevar na nossa cidade, através da chupeta. A chupeta que os indivíduos indevidamente acabam sendo, usando esse equipamento lá. Pois o cachorro caramelo,
sempre gosta de descer a escadaria da alegria que sai do Cruzeiro e chega até na parte de baixo, onde é cheia de paralelepípedo, e as pessoas sabem que às vezes o buraco, por conta da chuva, acaba arrancando paralelepípedo. E aí é o João Honesto, através do podcast de Thomas Oliveira. Isso aí, rapaz, foi aprovado. Foi bom. Parabéns. Bom, meu irmão, obrigado, Pronto. cara. Deus te abençoe. Então, mais uma vez, Rodolfo, eu quero te agradecer por ter vindo aqui, por a gente ter trocado essa ideia. É muito importante que a gente passe essa informação para o eleitor, para você que me segue, que está assistindo aqui o nosso podcast. É importante que você conheça os candidatos em que você vai votar no dia 6 de outubro, para que você veja quem é que vai gerir a nossa cidade. Então, muitas pessoas pediram, então é uma contribuição que eu estou fazendo para a sociedade, é fazer isso aqui para apresentar os candidatos para você, meu seguidor. Então, muito obrigado por ter vindo aqui, por ter trocado essa ideia, por ter entrado nas brincadeiras, porque como eu sempre digo, o meu seguidor, ele não vem pro meu Instagram ver coisa séria, não. Quem quer ver coisa séria, vai assistir J. Silva, que é um excelente, meu amigo J. Silva, é um excelente radialista. Sim. E J. Silva tem o perfil, ele é o cara da seriedade, da informação. Da eloquência. Eu sou da política. resenha, meu amigo. O cara que vem aqui, o cara quer ver resenha. Então no meio da informação, é importante sempre a gente estar trazendo humor, trazendo resenha. E para as pessoas conhecerem também o candidato de maneira não tão engessada. Que você também conhece um pouco mais da intimidade do candidato. Veja que ele não é um robô. Ele é uma pessoa comum que brinca, que se diverte, pois nós temos que ser assim. Nós temos que brincar. A vida já bate muito para que a gente viva de cara fechada, murmurando. Então, vamos dar risada, vamos ver as coisas com mais alegria, não é isso? Rodolfo, obrigadão mais uma vez, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Sucesso, que Deus te abençoe. Essa sua iniciativa, ela faz as pessoas a terem uma visão diferenciada sobre a política. Isso. A gente precisa fomentar essa prática. Seria interessante que em Gravatá tivesse o debate frente a frente dos candidatos. Era massa demais. E ainda dá tempo, cara. Tu pode levantar essa bandeira aí, junto com outros radialistas na cidade, junto com um repórter, junto com um jornalista. Se não tiver pelo menos um doido feito Pablo Marçal. Isso, a gente tem condições de fazer isso. Verdade. A gente tem recursos técnicos para isso. E um ambiente desse mostra que é possível fazer. E as pessoas precisam saber quais são as ideias do candidato. Isso. E eu só tenho a agradecer pelo espaço. E eu quero, de fato, representar você. A partir do dia 1º de janeiro, eu serei o prefeito de Gravatá. Tudo é um processo e eu estou preparado para ser o prefeito de Gravatá a partir de 2025. Vamos embora? Vamos embora. Então, valeu, Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido até aqui e um abraço.